Boa noite a todos e sejam bem-vindos a este momento, em comungar o mesmo pensamento, ao endereçar ao Pai Onipotente, através da oração. Primeiramente, exaltar a sua imensa proteção dedicada a nós, seus filhos, que inicialmente agradecemos pelas graças que Ele sempre nos concede constantemente nas linhas melodiosas e afetuosas do seu imenso amor paternal. Sintam todos acolhidos em um ninho de amor e de luz. E que esse momento seja marcante em nossas mentes pelas vibrações positivas e irradiantes, que em forma de energia pacificadora venha sublimar e suavizar as nossas preocupações de qualquer natureza. Para esse momento de oração, fechemos os nossos olhos, elevando nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Senhor, estenda por mais uma vez as suas mãos iluminadas para que possamos sentir o alívio de sua bênção. Mostre-nos a maneira de aproveitarmos as nossas existências, corrigindo os erros e aprendendo pacientemente a construir um reino de amor e de paz. Chega até nós, Senhor, e ajude-nos a não impedir a sua chegada com insegurança, insatisfações ou lamentações, que essas negativas possam destruir o reencontro cristão com a luz de Deus, pois sabemos que ela sustenta as nossas vidas. Integre-nos às equipes benfeitoras, sem que adotemos hábitos externos que alimentem o convencionalismo terreno ou os benefícios próprios em tempos materiais. Firme-nos na fé, sem, entretanto, carregarmos parcialidades, valorizando e ampliando os conceitos divinos em nossas mentes e em nossos corações. Alarga-nos nos reservatórios de amor puro de nossos corações, para percebermos a feliz oportunidade de auxiliar ao próximo sem acomodarmos em situações que nos favoreçam. Somos gratos, sim, gratos, Senhor, por permitir um amparo constante dos mestres espirituais, nesse caminhar pela vida terrena, orientando e intuindo-nos no bem, fazendo-nos sempre desviar do caminho do mal, dando-nos o discernimento, a paz, a brandura e a fé, aconselhando sempre a agir e pensar na seara cristã. Graças a Deus. Mensagem orientadora. Ouçamos a mensagem do nosso irmão De Luca em seu livro Sempre Melhor. As tensões e preocupações excessivas com a vida material nos apartaram do sentido real da nossa vida, que é a conquista dos tesouros espirituais. Ainda que possamos desfrutar dos bens materiais, nossa missão nesta vida não é comprar, adquirir, ostentar e possuir. É preciso lembrar constantemente que somos essencialmente espíritos em viagem de adiantamento na face da Terra, e que as tarefas que desempenhamos no mundo material objetivam desenvolver as qualidades do nosso espírito imortal, especialmente a bondade e a inteligência. Por isso é que a nossa alma somente se alimenta das coisas espirituais. Quando esquecemos estas verdades, surge um problema de desabastecimento espiritual, que repercute em nossa vida física, na forma de doenças, relacionamentos conflituosos, problemas financeiros e aquela sensação de vazio existencial.
O espírito é o centro da nossa vida na matéria. Nosso problema é querer materializar o espírito, quando, na verdade, precisamos espiritualizar a matéria. Olá, eu sou o Júlio Sena, falo de São Paulo, aqui trabalho na área da comunicação, na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, e a convite da minha querida amiga Marcele Breves, do Núcleo Espírita Leon Denis, estou aqui à disposição para trazer para você, para poder compartilhar um pouco sobre os meus estudos e sobre esse tema que eu particularmente gosto muito, Bem-aventurados os aflitos. Eu acho que esse é um grande momento para a gente falar sobre essas aflições. Então eu convido você, nesses próximos minutos, que esteja conosco, que entre nessa sintonia, já pedindo o auxílio dos nossos amigos espirituais, mentores, para que nos inspirem em mais esse contato que vamos ter com a doutrina espírita. E aqui estamos usando já um novo método, né? Essa gravação de palestra online. Essa é a minha estreia aqui, então eu já fico muito feliz e agradecido pela oportunidade. Eu vou mostrando para vocês alguns slides que eu preparei sobre esse tema para a gente compreender então o que vem a ser esse bem-aventurados os aflitos. Vamos lá. Bom, bem-aventurados os aflitos, a gente precisa começar compreendendo o que são as aflições. E eu fui buscar essa explicação diretamente no dicionário, trazendo aqui algumas maneiras de se entender, então, as aflições. A primeira delas é um sentimento de agonia, um sofrimento intenso, uma preocupação, um desassossego. Você provavelmente, que está aqui assistindo, ouvindo essa palestra, já sentiu isso em algum momento da sua vida, não é verdade? Um sentimento de agonia, aquele sofrimento intenso que a gente tem, isso é uma aflição. Mas também pode ser um padecimento físico, pode ser um tormento, uma tristeza pungente e, por fim, uma angústia, uma indisposição, uma inquietação. Eu acredito que uma dessas características que a gente está vendo aqui, nesse momento em que nós estamos vivendo da sociedade, você provavelmente também já sentiu. E eu até faria uma pergunta para você. Neste ano que você está ouvindo e assistindo essa palestra, você já teve um desses sentimentos? E aí provavelmente você diga assim, já, claro, já passaram-se alguns meses do início do ano. Então eu vou retomar a pergunta. Neste mês, você já teve um desses sentimentos? E pode ser que uma boa parte das pessoas digam, nesse mês eu acho que eu já tive um desses sentimentos. Mas ainda poderia perguntar, hoje, você teve uma dessas aflições? E algumas pessoas certamente dirão que sim, porque vivemos em um mundo onde existem aflições. Mas quais são as principais causas de aflições atualmente no mundo? Claro que a gente pode colocar a pandemia como uma das principais causas de aflições, mas antes da pandemia acontecer, existiam outras também. Eu quero trazer algumas aqui para a gente conversar, para a gente compreender e para saber também o que a gente pode fazer, como lidar com essas aflições na nossa vida. A primeira delas é uma aflição que é a da depressão, a dos transtornos de ansiedade, das síndromes do pânico, que a gente vai entender como os transtornos da mente. Os transtornos da mente, a Organização Mundial da Saúde já vinha apontando que era um grande risco para todas as pessoas. Em 2018 foi feita uma pesquisa sobre isso que apontou que no mundo existem 300 milhões de pessoas acometidas pela depressão. É muita gente, são 300 milhões de pessoas acometidas pela depressão. E pessoas que tinham transtorno de ansiedade eram 260 milhões. É muita gente também vivendo na ansiedade, né? Essas que foram diagnosticadas com os transtornos de ansiedade. Porque eu, por exemplo, que nunca fui diagnosticado com esse transtorno, já tive vários dos meus momentos aqui de grande ansiedade, algumas crises, né, em que a gente
fica muito preocupado, a gente acha que as coisas não vão dar certo, aquilo começa a reverberar dentro de nós, pode causar até algum desconforto, seja um desconforto físico mesmo, um desconforto emocional, um desconforto psicológico. Então, a gente vai lidando com essas situações ao longo da nossa vida. Só uma curiosidade para você, no Brasil, nós temos a sociedade, a população mais ansiosa do mundo. 9,3% das pessoas no Brasil são ansiosas e a gente, infelizmente, ganhou o primeiro lugar nesse ranking. É muito triste, mas agora que a gente tem essa informação, e isso era de 2018, certamente vai mudar e acredito que pode até aumentar, a gente precisa entender como lidar com isso que está acontecendo. Bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 a gente encontra exatamente bem-aventurados os aflitos. E eu trouxe um pequeno trecho para que a gente pudesse iniciar esse nosso papo sobre as aflições. Ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Esse é o início do capítulo. E essa frase está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Todo o capítulo do Evangelho, você sabe, começa com uma passagem da vida de Jesus, mas eu também quero trazer uma outra aqui que tem me feito refletir tanto nesses últimos dias, que às vezes eu até acordo pensando nessa frase, e também quando converso com amigos, ou quando participo de alguma palestra online, alguma live, né? As lives estão muito em moda agora. Essa frase ela continua reverberando em mim, e eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês também, que é exatamente essa, que está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é exatamente essa frase que eu quero trazer para a nossa palestra de hoje, esmiuçando pedaço a pedaço o que Jesus traz para nós como reflexão, que nós podemos compreender dessa frase, desse ensinamento que ele deixou. Bom, vamos começar por esse trecho aqui que ele diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Interessante, né? Jesus usar esse termo, para que em mim tenhas paz. É através do Evangelho de Jesus, através da sua vivência, todos os exemplos que ele deixou para a gente aqui na Terra, que a gente vai encontrar o roteiro de direcionamento para a nossa vida. Se você quer ter uma vida que seja uma vida que valeu a pena viver, que foi útil à sua encarnação, que você conseguiu superar os seus desafios, então a proposta está exatamente onde? Lá no Evangelho. É por isso que a gente traz o Evangelho para a nossa reflexão, mas é importante que a gente traga ele para a nossa prática. Lá a gente encontra vários capítulos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai perceber que cada capítulo faz um convite diferente. A grande proposta do Espiritismo não é ir contra o que Jesus trouxe, assim como Jesus não foi contra o que Moisés trouxe, mas é dar prosseguimento a isso, dar uma utilidade prática, uma atividade para isso. A gente pega então bem-aventurados os aflitos, vamos trabalhar uma série de comportamentos para lidar com as nossas aflições. E é através desse evangelho. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, senão através das minhas atitudes, senão através do exemplo que eu venho trazer a vocês. É como se Jesus tivesse pego um livro, um manual de instruções e desse na nossa mão. Claro que a gente ainda está aprendendo a ler, diria que somos analfabetos do Evangelho ainda, mas estamos no caminho. Então, isso que ele nos traz, né? Já vos tenho dito isto, para que em mim tenhais paz. Essa paz que é a dos seus ensinamentos. Então,
ele complementa essa frase e diz de uma maneira direta e reta. Eu adorei isso, acho que Jesus foi muito feliz em ser muito direto, né? A evolução espiritual dele também traz uma facilidade na comunicação incrível. Ele diz assim: no mundo tereis aflições. Olha só. No mundo tereis aflições. O que Jesus está querendo dizer com isso? Vivemos em um planeta, né? Aqui eu trago para você a categoria dos mundos habitados. Você vê ali mundo primitivo, provas e expiações, regeneração, feliz e celeste, né? Mundos coloridos, bonitinhos aqui. Cada vez que a gente vai evoluindo, a gente passa de um mundo para outro. Aqui a Terra, como a gente bem sabe, é um mundo de provas e expiações. Você está aqui no mundo de provas e expiações. Já passamos pelo primitivo, graças a Deus, já passou, deu certo ali, conseguimos chegar nesse nível. E a gente precisa reconhecer isso. Parece loucura da minha cabeça, mas é verdade, a gente já chegou até aqui. Olha que maravilha, né? A gente já caminhou na evolução. Estamos a caminho da onde? Você sabe, né? Da regeneração. Mas, aqui, eu vou até usar uma palavra, um termo que é mais corriqueiro, aqui do século XXI, mais do cotidiano, eu digo assim, no mundo, gente, vai ter perrengue. Vai ter perrengue. Você já deve ter passado por muito perrengue na sua vida, no seu ano, no seu mês, no seu dia até. Vai ter perrengue. E Jesus deixou isso bem claro. Esse processo em que a gente passa pelos perrengues da vida, pelas aflições, nos convida justamente ao autoconhecimento. Aí, questão 919 do Livro dos Espíritos é maravilhosa nesse sentido, porque ela vem nos trazer exatamente essa reflexão. O Kardec ele pergunta assim para os espíritos: qual é o meio prático mais eficaz que o homem tem nesta vida para resistir aos arrastamentos do mal? O que ele quer dizer? Qual é o meio prático? Ele está falando de ação, né? Não está falando de teoria, não. A gente vai ficar lá viajando na maionese. Não, não é nada disso. É meio prático, mais eficaz, que o homem tem nesta vida, não é na próxima, sem usar aquela piadinha de espírita de eu vou deixar para a próxima encarnação. Nada disso. Nesta vida, para resistir aos arrastamentos do mal. Não é nem para ser um espírito de luz, um espírito bom, um missionário, aquela coisa linda, maravilhosa. É para a gente resistir aos arrastamentos do mal. E aí a resposta é categórica, né? O sábio da antiguidade já te disse: conhece-te a ti mesmo. É autoconhecimento puro. É a gente se observar, olhar para as nossas atitudes, olhar para os nossos comportamentos e dizer assim: isso aqui não é tão legal, não tem me trazido bons resultados. Então eu acho que eu vou precisar mudar. Mas eu não vou conseguir mudar tudo isso. Eu vou ter que mudar um pouquinho de cada. E esse é o convite. Que a gente consiga fazer isso devagar, de maneira tranquila, serena, mas constante. É importante ter essa constância. O autoconhecimento nos convida a isso. É um mergulho em nós mesmos para a gente conseguir extrair aquilo que não está tão legal, conseguir substituir, recondicionar alguns comportamentos. Mas, Júlio, e quando eu olho para o meu autoconhecimento e falo, pô, cara, mas isso aqui tá bacana, isso aqui que eu faço já é muito bom? Maravilha! Potencializa isso. Compartilha isso com o mundo. Aumenta essa ação. Tudo isso vai ser muito benéfico na sua encarnação. Bom, aí na sequência, Jesus fala assim: mas tem de bom ânimo. Depois que ele falou que no mundo vai ter aflição, eu falei, pô, pelo menos isso, né, Jesus? Você já falou que o mundo vai ser complicado aqui, vai ter aflição. O que a gente faz? Ele deu a cartada final. Para mim, essa frase, este trecho, é a instrução principal de Jesus para a gente viver nesse mundo. Tem de bom ânimo. Lide com a vida com bom ânimo. Você está aqui por quê? Porque você é protagonista no palco da vida. Você não veio aqui para ser coadjuvante. Você não veio aqui para ser vítima da vida. Você veio aqui para ser protagonista.
Você veio aqui para assumir o que está acontecendo, mas assumir de peito aberto, assumir de cabeça erguida. É com um bom ânimo que a gente vai começar a perceber na nossa vida que tudo aquilo que acontece, na verdade, não tem uma grande importância. Eu vou fazer um exercício aqui rápido com você. Lembra agora de uma coisa muito difícil que aconteceu na sua vida, um grande perrengue, uma grande aflição que você tenha vivido. Pode ser na sua vida toda, no último ano, enfim, você escolhe. Sabe isso que você está lembrando agora, que você está trazendo na memória? Eu sinto te dizer, mas isso não tem importância nenhuma. Nenhuma mesmo. Pode ser a pior coisa que aconteceu. E essa minha fala, ela não é uma fala desumana, com falta de caridade, de forma alguma. Sabe por que eu estou falando isso? Porque que não tem importância nenhuma isso que te aconteceu? Porque o que tem importância mesmo na sua vida, como nos diz Jean-Paul Sartre, não é aquilo que acontece com você, mas o que você faz com aquilo que acontece com você. E o filósofo Epiteto, da filosofia estoica, vem nos dizer também que a grande questão da vida é você discernir entre aqueles fatores externos à sua vida que você não tem controle, daqueles fatores internos, e que esse sim, você tem controle. O que isso quer dizer para nós? Que a gente sempre pode escolher como passar pelos desafios da nossa vida. A gente pode escolher passar por esses desafios como protagonista, de maneira proativa, com um olhar de aprendiz, que vai sim sentir, sem dúvida, não é errado que a gente sinta, que a gente fique chateado, angustiado, mas que a gente vai tirar disso uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de evolução, de você dar um passo a mais na sua caminhada evolutiva. E aqui, como eu disse então, a frase do Epiteto, a principal tarefa da vida é essa: identificar e separar as questões de forma que eu possa claramente identificar quais são externas e não estão sob meu controle, e quais estão relacionadas às escolhas que eu controlo. Gosto muito do Epiteto, porque a filosofia estoica como um todo, né, que tem nomes como Marco Aurélio, como Sêneca também, porque traz essa visão de que eu não tenho controle sobre o que está acontecendo. Eu não consigo controlar a pandemia, eu não consigo controlar a crise, eu não consigo controlar nem a minha própria família que está à minha volta e que pode de alguma forma me desestabilizar emocionalmente, enfim. Não consigo controlar. Mas eu consigo controlar como eu vou reagir a tudo isso. E no fim, Jesus fala assim: eu venci o mundo. E eu acho bem importante essa finalização dele, quando ele diz eu venci o mundo, porque é muito diferente se ele dissesse eu venci no mundo. A gente acha que vencer no mundo é viver essa corrida para ser o melhor, o mais rápido, mais novo, mais forte, mais rico, mais bonito, mais. Mas a gente está ficando doente nessa corrida. A gente está acabando com a nossa saúde mental nesse processo de querer ser mais. Então, quando Jesus fala eu venci o mundo, ele quer dizer que ele venceu as vicissitudes do mundo. Todas essas coisas materiais, esses apegos que poderiam deixá-lo preso à matéria, e que nós, que ainda somos espíritos muito menos evoluídos que Jesus, diga-se de passagem, a gente ainda corre esse risco de ficar muito preso à materialidade das coisas, muito apegado à parte física. O que, claro, não quer dizer que a gente vai abrir mão completamente disso, mas saber qual é o devido valor. Saber que vencer o mundo é conseguir viver nele sem fazer parte dele completamente, ficar arraigado a ele. E é isso que Jesus traz. Eu venci o mundo. A gente está nessa jornada evolutiva, mas nós não estamos sozinhos. Nós estamos vivenciando uma experiência que é maravilhosa, uma oportunidade de estarmos reencarnados, vivendo um período histórico na humanidade que traz muitas aflições, sem dúvida nenhuma. Eu já fiquei muito aflito esses dias. Mas quando a gente para assim,
lembra dessa frase de Jesus, e a gente sabe o quanto Jesus foi bom, né? E trouxe pra gente tantas coisas boas. Eu acredito que ele, nessa frase, ele traz também um consolo muito grande. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você pode vencer o mundo também. Você também tem as características necessárias para passar por essa dificuldade, para passar por esse desafio, para aprender com isso, para que amanhã você esteja um pouco mais fortalecido, fortalecida, para que você possa, então, elevar a sua mente, a sua sintonia, abrir o peito e dizer: bacana, com bom ânimo, com coragem, com força de vontade, eu também vou vencer o mundo. E assim, então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade do Núcleo Espírita Leon Denis, estendendo aqui meu agradecimento a Marcele, que me fez o convite, e dizendo a você que eu desejo que a sua vida seja repleta de aflições. Mas é um desejo sincero, um desejo com muito amor, com muito carinho, porque eu sei que cada aflição que vier na sua vida, e com você encarando ela dessa maneira mais serena, mais tranquila, com bom ânimo, com certeza você vai escalar muitos degraus nessa escala da evolução. Então, fica aqui o meu grande abraço, muita paz na sua vida. Jesus abençoe o seu caminho hoje e sempre. Até mais. Tchau. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz,
luz. Que possamos neste momento nos transportar mentalmente a um lugar onde possamos nos sentir bem, acolhidos, num recanto da natureza, ou mesmo no lugar de atendimento fraterno da casa espírita. Que possamos respirar profundamente, nos tranquilizando, nos harmonizando, elevando os nossos pensamentos e procurando relembrar a condução harmoniosa do nosso irmãozinho da paz no passe, trazendo à nossa mente a presença de Jesus, mentalizando suas mãos abençoadas sobre a nossa cabeça e nos permitindo sentir estes fluidos medicamentosos, gotas de energias renovadoras que Jesus nos traz. Que possamos conduzir mentalmente estas bênçãos destes fluidos através da nossa corrente sanguínea, limpando, fortalecendo o nosso sangue, as nossas células, os nossos órgãos, trazendo a harmonia necessária à nossa saúde. Que estas gotas de luz iluminem os nossos pensamentos, conduzindo-os harmoniosamente. Que estes fluidos abençoados venham trazer a harmonização dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Que a cada inspiração e expiração possamos sentir estas energias amorosas e renovadoras que Jesus nos traz. E que a cada expiração possamos sentir como uma grande limpeza no nosso corpo físico, mental e espiritual, nos trazendo leveza, equilíbrio, para que dentro de nós permaneça somente o que o Cristo neste momento nos traz. Toda a sua paz, nos trazendo equilíbrio e fortalecendo nossa fé. Toda a luz de Jesus, iluminando o nosso caminhar neste grande aprendizado terreno, e que permaneça em nós todo o amor do Cristo, nos conduzindo, nos trazendo equilíbrio, força, discernimento. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Oração final. Que nossa oração neste momento é destinada a todos os irmãos trabalhadores que vivem em união, através do nosso ambiente de ninho de amor e de luz. Juntam-se também os frequentadores da casa, que em pensamentos amorosos fortalece o liame espiritual redentor da doutrina na sua divulgação do Evangelho de Jesus. Pai Celestial, que habita no coração de cada ser humano
Emprega-nos com a tua luz vital e divina em cada célula do corpo de vossos filhos, expulsando todos os males e doenças. Suplicamos, ó Pai, a vossa misericórdia para todos os irmãos que sofrem nesse período da doença que se expandiu pelo mundo, trazendo desespero, sofrimentos, dores e angústias. Jesus, o divino portador da verdade e a vida, nos legou a oportunidade de pedir. Pedis e recebereis. Assim, temos a certeza que por esta oração, ó Pai, já nos sentimos agraciados pelas suas bênçãos, atingindo a todos, aliviando, consolando e iluminando os corações aflitos com a sua luz da esperança, alicerçados com a fé renovadora a partir desse instante. Consolidemos a nossa oração através da prece que Jesus nos ensinou quando da sua passagem aqui pela terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Amém. Graças a Deus.